O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nós nesses domingos estamos ouvindo a catequese que Jesus faz sobre a oração. Vocês se lembram do Evangelho da semana passada? Não lembro mais. A viúva que pedia justiça ao juiz injusto, e o juiz injusto, embora não acreditasse em Deus e não tivesse respeito por ninguém, ficou com medo de apanhar da viúva e fez-lhe justiça. E Jesus diz: muito mais o Pai, que é misericordioso e justo. E da primeira leitura da semana passada, vocês se lembram? Também não. Mas depois que eu falar, vão lembrar. Quando no tempo do Êxodo, o povo de Deus enfrentando os inimigos amalecitas, Moisés subiu a montanha para rezar, intercedendo pelo povo. Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, o povo ganhava a batalha. Quando Moisés baixava as mãos, quer dizer, cansava da oração, o povo perdia a batalha. Lembrou agora? Muito bem. E para Moisés não se cansar, os seus auxiliares prepararam um banquinho para ele, com pedras, e seguraram as suas mãos até que o povo fosse vencedor. Um ensinamento: que devemos perseverar na oração. No Evangelho de hoje, Jesus explica qual deve ser a base da oração cristã. É a humildade, o reconhecimento de que Deus nos ama gratuitamente. Ele não nos ama porque somos santos, nos ama porque somos seus filhos e filhas, nos ama porque Ele é bom e nos quer semelhantes a Ele, quer também que sejamos santos. Para rezar, não precisa ser santo, mas para ser santo precisa rezar. A oração do humilde, diz hoje a primeira leitura, atravessa as nuvens. E o justo juiz, que é o Senhor, que escuta a súplica dos oprimidos, dos órfãos, das viúvas, este vai acolher a prece do humilde, aquele que sabe que só o Senhor é a sua riqueza, só o Senhor é a sua esperança. Jesus é humilde por excelência. A prece de Jesus abre o céu para nós, não só atravessa as nuvens, mas abre o céu para nós. E a nossa oração abre o nosso coração ao céu aberto, quer dizer, a graça de Deus que nos é dada. A oração é, antes de tudo, esse gesto de confiança no Senhor.
Existe um jeito perfeito de rezar? Não. Nós não sabemos como rezar, nem o que pedir. Jesus nos ensina. Esse é o jeito perfeito, o jeito de Jesus. Ah, mas eu não tenho tempo de rezar. Ai, que mentira, né? Mentira. Jesus, uma pessoa tão ocupada, a pessoa mais ocupada do mundo era Jesus. Acordava mais cedo que os discípulos para orar a sós. E os seus discípulos, vendo Jesus orar, pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor ensinou. Qual é a oração que o Senhor ensinou? Pronto. Então, esta é a oração perfeita. A Santa Missa que o Senhor Jesus nos deixou é a fonte de toda a vida cristã, não só da oração. Especialmente aos domingos, o dia do encontro da comunidade cristã com o Senhor, com os irmãos e irmãs. Pela Santa Missa nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus, nós intercedemos por toda a humanidade e pedimos perdão dos nossos pecados. Então essas quatro dimensões da oração estão contempladas na Santa Missa e devem servir de inspiração para a nossa oração individual e familiar, ou nos grupos e nas pastorais. Porque quando rezamos juntos, nós nos animamos uns aos outros. O conteúdo da oração cristã é, pois, a ação de graças, os louvores, a adoração, o pedido de perdão e a súplica. Quem nos inspira na oração cristã é o Espírito Santo. No Evangelho de hoje, Jesus diz que 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, que entendia tudo da lei, da Bíblia, tudo, mas que tinha a péssima convicção de que já eram salvos e que Deus lhe devia algo. E ele vai rezar então no templo. Que oração esquisita, não é? Ele, de pé, como que estufando o peito, diz: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Nós cristãos não podemos ofender-nos uns aos outros, xingar uns aos outros, que coisa feia. Vai contra o que Jesus nos ensinou. Ah, mas eu não sou como esse fariseu. Mas você xinga os outros, depois vai rezar a Deus. Não pode, né? Ofender os outros, pois, ó Deus, como eu sou bonzinho. Não. Ele não voltou para casa justificado. Por quê? Porque ele se achava merecedor de alguma coisa, como se Deus fosse o devedor dele. O outro era um cobrador de impostos, corrupto, tinha fama de ser ladrão mesmo, e era, mas tinha consciência do seu pecado. Então lá no fundo do templo, com os olhos baixos, ele pedia: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Essa é a oração cristã, que tem consciência da própria humildade e da grandeza do amor de Deus. Não desistamos, pois, da oração, irmãos e irmãs. A igreja nos dá muitas possibilidades de oração. E a razão pela qual nós oramos é que nós necessitamos. Lembremos-nos do que a leitura de hoje dizia: a oração do humilde atravessa as nuvens. E nós temos, por assim dizer, uma vantagem com relação àqueles do Antigo Testamento. Eles não tinham ainda o conhecimento de Cristo, nosso Senhor. Cristo abre o céu para nós com a sua oração. Se você tiver um tempo durante essa semana, você lê o Evangelho de São Lucas. Nossa, que comprido! É nada. Pouca é a nossa vontade só, né? Leia o Evangelho de São Lucas e veja quantas vezes o evangelista destaca Jesus em oração. É impressionante. O evangelista Lucas é o que mais destaca Jesus em oração. E nós muitas vezes pensamos: não precisa da oração. Precisamos, irmãos. Deus é que não precisa, nós precisamos. Mas Deus quer que nós proclamemos o nosso amor por Ele, porque o amor, quando é proclamado, é alimentado. Se não proclamamos o amor, ele vai morrendo. Proclamemos, pois, o nosso amor pelo Senhor através da oração.
Ah, mas eu vou rezar, fico distraído, toco o telefone. Não importa. Vamos nos colocar todos os dias na presença do Senhor. Se vem as distrações, se tem que cuidar do nenê ou do idoso, tudo isso vai fazer parte também da nossa espiritualidade. O que não podemos é desanimar, porque senão nós fraquejamos. Na semana passada nós usamos essa comparação. Quando deixamos de comer, sentimos logo a fome e a fraqueza. Mas com relação ao nosso espírito, nós não cuidamos bem e ficamos com fome muitos dias, porque não percebemos logo a fome do espírito. Mas sempre é tempo, irmãos e irmãs, e vamos nos ajudar uns aos outros, para que quando chegue o final de nossas vidas, nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo na leitura de hoje: combati o bom combate, guardei a fé, completei a corrida, agora eu vou receber a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me reservou e me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos os que esperam com amor sua manifestação gloriosa. São Paulo diz essas palavras enquanto estava na prisão por causa do Evangelho. Ele poderia ter desanimado de tudo, mas não, perseverou mesmo na prisão, porque sabia em quem havia colocado a sua fé e a sua esperança, sabia em quem tinha acreditado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.